Olá, meus alunos, vamos para mais uma aula. Hoje, Programa de Integração Social, PIS. O Programa de Integração Social, PIS, é uma contribuição tributária realizada pelas empresas que são alocadas no Fundo do Amparo, que seria o FAT, ou seja, as empresas do Simples, lucro real, lucro presumido, entre outras, recolhe um valor, uma porcentagem de acordo com sua tributação para esse fundo, e esse fundo também, junto ao PIS, ele serve para pagar o quê? O seguro-desemprego e o abono salarial. Então é assim que funciona a parte do PIS e o fundo que recolhe justamente para esses benefícios. Destinadas aos profissionais do setor privado, que visa financiar o pagamento, como eu já disse, seguro-desemprego e abono salarial. O registro do programa PIS é efetuado na primeira admissão do empregado, já que este cadastramento é feito pela organização contratante, por meio do documento de cadastramento do NIS. Aí recebe o número de identificação social, ok? Então, se a empresa vai lá, contrata um funcionário e ele não tem o PIS, a empresa que vai solicitar esse PIS para esse funcionário, ok? Após o cadastro no PIS, o trabalhador recebe um cartão, aquele cartãozinho do PIS, e alguns têm até o cartão cidadão, que hoje tem muito até para saque de seguro-desemprego, com o qual consegue realizar consultas. Então, com esse cartão ele consegue realizar consultas, saque de benefícios sociais, como FGTS, e seguro-desemprego, como eu falei, ó. Aqui ele consegue sacar o seguro-desemprego. Então, o PIS, ele justamente, junto ao FAT, né, que é um recolhimento justamente para pagamento, serve justamente para isso, seguro-desemprego e abono salarial. Vamos falar agora um pouco de abono salarial. O abono salarial equivale ao valor de, no máximo, um salário mínimo. Então, ou seja, é só o salário mínimo que no ano de 2018 dá R$ 954. O trabalhador deverá ter trabalhado no mínimo 30 dias para a empresa, ou seja, ele tem que ter trabalhado no mínimo 30 dias para ter direito ao PIS, ao abono salarial, com carteira assinada por empresa no ano base. Requisito para ter direito ao abono salarial. E cada mês trabalhado equivale a 1/12 do salário mínimo no valor do benefício, sendo que o período igual ou superior a 15 dias contará como mês integral. Então, ou seja, se o funcionário ele trabalhou lá 7 meses na empresa, ele vai ter direito a 7/12 de abono salarial. Para ter direito ao abono salarial, o trabalhador precisa, aqui são os pré-requisitos que o trabalhador precisa para receber esse abono aqui, ok? Estar cadastrado no PIS há pelo menos 5 anos, então, ou seja, para ter direito ao abono salarial, tem que estar pelo menos cadastrado no PIS pelo menos 5 anos, ter recebido remuneração mensal média de até 2 salários mínimos durante o ano base, então ele tem que receber até 2 salários mínimos no ano base. Se ele recebeu a mais, ele não tem direito. Ter exercido atividade remunerada para pessoa jurídica durante pelo menos 30 dias, é o que nós já explicamos mais anteriormente aqui, consecutivos ou não. Então aqui não precisa ser duradouro, entrei em janeiro, tem que trabalhar até mês de junho para ter direito, ou mês de dezembro para ter direito, então consecutivos ou não, considerado para apuração. Ter seus dados informados pelo empregador corretamente na relação anual de informações sociais, RAS. A RAS nós vamos falar um pouco mais à frente sobre a RAS e eu vou explicar um pouco sobre a RAS.
Tá ok? Qualquer dúvida, deixa aí um comentário que eu respondo assim que possível. Olá, meus alunos, voltando mais uma vez para mais uma aula, agora sobre o tema seguro-desemprego. O programa de seguro-desemprego tem por finalidade, qual a finalidade do seguro-desemprego? Vamos lá. Prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a indireta. Então, ou seja, trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a rescisão indireta. A rescisão indireta é aquela que o empregado ele dá no empregador quando o empregador deixa de pagar, por exemplo, o salário é pago todo mês com atraso, não recolhe FGTS e INSS desse empregado. Então assim, o empregado chega lá e dá uma rescisão indireta no empregador. Auxiliar os trabalhadores na busca, preservação de emprego, provendo para tanto ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional. Recolocação tem alguns lugares do Cine que tem o currículo dos funcionários no seu banco de dados, que eles mesmos já indicam esses funcionários para vagas de emprego. Então aqui, vagas de emprego. E a lei diz que caso esse funcionário que seja convocado para uma entrevista, ele não for para a entrevista, ele praticamente perde o dinheiro ele perde o direito ao seguro-desemprego. O trabalhador no período que estiver recebendo seguro-desemprego não pode receber outra remuneração oriunda de vínculo empregatício formal ou informal. Então, ou seja, se o funcionário está recebendo seguro-desemprego, ele não pode ter uma outra renda. Ok? Ele não pode, sendo formal ou informal. Então, ele não pode ter uma outra renda. Apenas está recebendo o seguro-desemprego. Quantidade de parcelas do seguro-desemprego. Antigamente, o trabalhador ele trabalhava 3, 6 meses, aí tinha direito lá a 3 meses de seguro-desemprego, aí depois mais um mês de abono salarial, no final das contas ele trabalhava 6 e ficava quase um ano quase 6 meses mais sem trabalhar. Hoje não, hoje o seguro-desemprego, como é que é feito? Para você dar entrada na primeira parcela do seguro-desemprego, você tem que ter trabalhado no mínimo, isso para a primeira vez, tá ok, galera? Você tem que ter trabalhado no mínimo 12 meses. E aí você terá direito a 4 parcelas do seguro-desemprego. E você entrou na empresa hoje, a sua primeira empresa, começou a trabalhar. Aqui justamente é esse ponto. Você entrou na empresa hoje, é seu primeiro emprego, entrou na empresa, aí a empresa chegou um ano, ela te demitiu, aí é aquela coisa. Quantas parcelas você terá direito ao seguro-desemprego após um ano? Ou você trabalhou um ano apenas? Você terá direito a 4 parcelas. Ah, professor, eu entrei agora, mas eu fiquei mais de 2 anos na empresa. Então você vai ter direito a 5 parcelas de seguro-desemprego. Aí, poxa, o funcionário já foi demitido a primeira vez, e aí entrou numa outra empresa, aí entra aqui, segunda empresa, aí para você dar entrada no seguro-desemprego, pela segunda vez, já é na segunda empresa, você tem que ter trabalhado no mínimo 9 meses. E você terá direito ao quê? A 3 parcelas do seguro-desemprego. Professor, fiquei 1 ano trabalhando na empresa. Vai ter direito a 4. E assim sucessivamente, conforme a tabela. Ok? Qualquer dúvida, deixa aí um comentário, mande aí uma pergunta que eu respondo. A apuração do valor do benefício tem como base o salário mensal do último vínculo empregatício, na seguinte ordem. A apuração considerará a média dos salários dos últimos 3 meses. Então, por exemplo, um funcionário que ele ganha por comissão, ele ganhou R$1.000 em um mês. Ele ganhou R$1.000 em um mês. R$2.000
em outro mês, mais R$1.000 em outro mês, o que acontece? Eu vou fazer a média desses últimos 3 salários e vou chegar ao valor do seguro-desemprego, mas ele tem lá um teto a ser pago, o seguro-desemprego, mas isso vai servir como base para o pagamento do salário do seguro-desemprego, ok? Então é só a nível de explicação aqui, ok? Caso o trabalhador tenha recebido apenas 2 salários mensais, ou seja, às vezes o funcionário ficou afastado da empresa por um determinado acidente ou por um outro motivo, aí o funcionário ele retornou à empresa, trabalhou mais 2 meses e logo em seguida ele foi demitido. Então qual vai ser essa média que eu vou fazer? A média dos últimos 2 salários. Se ele recebeu 1.500 num mês e R$1.000 no outro mês, eu pego os 2 e divido, dá R$1.250, que eu vou seguir como base para esse seguro, para a parcela do seguro-desemprego. Então, eu vou tirar base sobre esse cálculo, ok? Caso o trabalhador, em vez dos 3 últimos ou os 2 últimos salários, tenha recebido apenas o último salário, então, ou seja, aqui, volto a explicar novamente, o funcionário ficou afastado, aí retornou à empresa, ficou um mês trabalhando na empresa, a empresa mandou embora, aí ele só trabalhou um mês na empresa, de retorno de afastamento. Então, esse mês, o último mês que ele trabalhou, será considerado para fins de apuração. Então, é esse mês que vai servir se balizar e vai servir para nível de apuração de seguro-desemprego. Então, essa parte aqui é que convém da parte do seguro-desemprego. Quantas parcelas o funcionário tem direito, qual a apuração dos salários, como é que é feita a apuração dos salários, dos últimos 3. Quem recebe por comissão tem que ver os últimos 3 salários e dividir. E aqui vamos fazer um exercício do seguro-desemprego. Como eu calculo o seguro-desemprego? O funcionário, está no exercício aqui, o funcionário trabalhou numa empresa por 1 ano e 2 meses, ou seja, ele trabalhou 1 ano e 2 meses. Foi mandado sem justa causa, porque a lei diz lá mesmo, tem que ser sem justa causa ou rescisão indireta. Ou sem justa causa ou rescisão indireta. Percebeu? Os últimos 3 salários, o valor de 1.540. Então, foi lá apurado que os últimos salários dele foi 1.540 apurando os 3 últimos meses que ele trabalhou. Então chegou o valor de 1.540. A primeira vez que o mesmo deu, e foi a primeira vez que o mesmo deu entrada no seguro-desemprego. Então ele era naquela categoria do primeiro ponto aqui, ó. Foi a primeira vez que ele deu entrada no seguro-desemprego. Então, nesse caso aqui nós já vimos, ó, que se ele ficou mais de 1 ano, ele vai ter direito a 4 parcelas. Então, ó, quanto ele receberá de seguro-desemprego e qual o número de parcelas a receber? Bem, eu já expliquei lá que são 4 parcelas, já antecipei. Mas vamos lá ver como é que é feito o cálculo do seguro-desemprego. Como é que é feito esse cálculo? Seguindo a base da tabela de 2018, ok? Porque em 2019 ela vai sofrer alteração. Mas a forma de cálculo ela é a mesma, ela não é modificada, é a mesma forma de cálculo. Então o salário do funcionário ele é 1.540. Em qual faixa que esse 1.540 ele está? Ele está na faixa aqui, ó, na segunda faixa, de R$ 1.480,26 até R$ 2.467,33. Então, ou seja, ele está nessa faixa aqui, ó. Então, como é que faz esse cálculo para chegar ao valor que o funcionário vai receber de seguro-desemprego? Primeiramente, você pega o salário, você diminui
aqui ó, o que exceder a 1.580,25 multiplica. Então, ou seja, se ele recebe 1.540 e a própria tabela de seguro-desemprego diz o que exceder multiplica por 50%, então o que eu faço? Eu pego o salário, diminuo por 1.480,25, chega ao valor de 59,75. A esse valor eu multiplico 50%. Então aqui, 50%. E acho o valor de 29,87. O que a própria lei diz? A própria lei diz, a própria tabela do seguro-desemprego diz que, fazendo esse cálculo aqui, achando esse valor de 29,87, você no final você tem que somar esse valor aqui, ó, 1.184,20. Então é o que foi feito aqui no próprio exercício, né? Você pegou o salário, diminuiu do valor, achou o valor, multiplicou por 50%, e após o que eu faço? O que a própria tabela diz para fazer? Pega esse valor de 1.184,20 e soma ao valor que foi calculado anteriormente. Então, ou seja, eu pego 1.184,20 e somo mais 29,80. Aí, esse valor que eu achei aqui, que vai ser o valor do seguro-desemprego do funcionário. Esse valor de R$ 1.214,07. Então, quantas parcelas ele vai receber? 4 parcelas, conforme nós já vimos lá na tabela anterior. Foi a primeira vez que o funcionário deu entrada no seguro-desemprego. Então, se ele foi a primeira e ficou 1 ano e 2 meses, ele vai ter direito a 4 parcelas de R$ 1.214,07. Agora, se o funcionário ganhasse até R$ 1.480,25, o que diz a própria tabela de seguro-desemprego? Multiplica o salário médio por 80%. Então, o que eu achar de 80% é o valor do seguro-desemprego do funcionário. Ok? Espero que tenham gostado da explicação, do exercício. Qualquer dúvida, deixe um comentário. E até a próxima aula. Olá, meus alunos, voltando a mais uma aula. Agora falaremos sobre Relação Anual de Informações Sociais da RAS. A Relação Anual de Informações Sociais, a RAS, tem por objetivo o suprimento das necessidades de controle da atividade trabalhista no país, para a identificação dos trabalhadores com direito ao recebimento do abono salarial. Então, ou seja, ela serve para balizar as atividades que estão sendo realizadas dentro do próprio país através de informações da própria empresa. Ok? Outras funções são o provimento de dados para a elaboração estatística. Então ela faz aqui um estudo estatístico do trabalho no país também, ok? E a disponibilização de informações no mercado de trabalho, as entidades governamentais. Então ela é mais um estudo do que dos profissionais que estão no mercado, de quem está trabalhando, de quem está desempregado, também podemos ver através do CAGED, mas a RAS justamente para essa parte de atividade trabalhista no país. Os dados coletados pela RAS constituem expressivos insumos para atendimento das necessidades. Vamos ver que necessidades são essas. Da legislação da nacionalização do Estado. Então, ou seja, é uma das necessidades, do atendimento das necessidades que a própria RAS, né, ela faz de acordo com a sua coleta. De controle do registro do FGTS, então, dados do FGTS. Dos sistemas de arrecadação e de concessão e benefício previdenciário, então, Previdência Social, FGTS, parte de arrecadação. Dos estudos técnicos de natureza estatística e atuarial. Então, ou seja, as estatísticas, a parte de estudo toda com relação ao trabalho, etc. De identificação do trabalhador com direito ao abono salarial. Então, ela é uma relação que ela tem, na relação tem todos os dados dos funcionários e os salários que eles receberam dentro do próprio ano. Então, ou seja, é um estudo amplo, geral, em que tem todos esses dados dentro da própria RAS, em que a empresa deve informar todo ano, né, para próprio MTE
e o MTE ele vai informar a Caixa Econômica. Nós veremos no próximo slide como é feito isso. O prazo para que os empregadores entreguem a RAS é de até março de cada ano. Então, ou seja, tem um prazo aqui até março de cada ano. O órgão responsável pelo recebimento, foi o que eu falei, é o MTE, que informa esses dados à Caixa Econômica Federal. É o que eu também já tinha acabado de falar. A declaração RAS é feita pelo programa GDRAS. Vou deixar um adendo aqui, meus alunos, porque a RAS ela vai deixar, não vai precisar ser mais informada pelo empregador. Até porque quando ele lançar os dados do funcionário no e-social, vocês concordam com esses dados que eu falei, ou aqueles estudos que eu falei com relação ao FGTS, a Previdência Social, aos dados dos trabalhadores, os que estão trabalhando? Não vai estar dentro dos dados? Não vai estar aqui dentro? Ele vai estar dentro do e-social, então como as empresas começarem a fazer a importação dentro do e-social, ela já vai estar informando a RAS. Então, ou seja, um monte de guias acessórias, RAS, CAGED, um monte de guias acessórias não vão ser mais precisas de ser enviadas. Então, a RAS, o que acontece? Quando a empresa for fazer a comunicação para dentro do e-social, ela automaticamente já vai estar informando a RAS. Só que ela vai estar informando mensalmente e não anualmente até março, como diz aqui. É por isso que no curso do e-social, vocês deem uma olhada que também vai ter a aula do e-social, quando você envia a informação da empresa para dentro do e-social, o e-social ele faz a distribuição para os entes partícipes. Quem são os entes partícipes dentro do e-social? É o Ministério do Trabalho e Emprego, é a Receita Federal, é a Caixa Econômica Federal, é a Previdência. Então eu não vou precisar mais informar a RAS sozinha, como ainda é feito ainda esse ano, porque muitas empresas ainda vão ter que informar só no ano que vem o e-social, empresas do Simples, empresas do lucro real, algumas empresas, né, que do lucro presumido já foi. Eu estou só antecipando para vocês, porque a RAS ela vai deixar de existir. Ela vai não deixar de existir, ela não vai precisar mais ser informada como ela é informada, porque hoje ela é informada pelo programa GDRAS. Vamos lá, vou voltar para a aula. O envio deverá ser feito somente via internet, então, ou seja, tem que fazer via internet. Em caso de estabelecimento sem vínculos empregatícios, as empresas que não têm funcionários, no ano base, deverá ser utilizado o formulário próprio de declaração de RAS, ou seja, a RAS negativa web, porque ela não tem nenhum funcionário com ela trabalhando, ela não tem nenhum funcionário no seu estabelecimento. A empresa que não entregar o documento no prazo estabelecido ou fornecer informações incorretas, pagará multa que variam de R$ 425,64 a R$ 42.641. Essa é a multa caso a empresa não informe o RAS no prazo correto, que é em março, ou informar alguns dados de forma errada, de forma que venha prejudicar a própria receita, o próprio informe, enfim. Espero que tenham gostado da RAS, espero que tenham gostado. Fica aí, a próxima aula já começa com aviso prévio, vou falar sobre aviso prévio trabalhado, indenizado, enfim, eu vou começar a entrar na parte de demissão. Espero que tenham gostado até agora. Qualquer dúvida, deixe seus comentários, que respondo assim que necessário. Olá, meus alunos, voltando para mais uma aula, agora a parte 8 do curso. Espero que estejam gostando até agora das aulas. E agora falaremos sobre aviso prévio. Aviso prévio é a comunicação da rescisão do contrato de trabalho que pode ser feito tanto pelo empregador ou empregado. Então, ambos podem dar
né, o aviso, tanto empregador quanto empregado. O empregado pode chegar e dizer para o seu empregador, dizer, não quero mais fazer parte do quadro da empresa. Então, tanto o empregador quanto o empregado, que decide rescindir o contrato com a antecedência que estiver obrigada por força de lei. Então ele fez um contrato lá, ou por prazo determinado, ou tem um contrato por prazo indeterminado, ele quer rescindir o contrato e ele chega e comunica, ou o empregador chega e comunica ao empregado, ou o empregado chega e comunica ao empregador, enfim. Então é de acordo com o que estiver obrigado por força de lei. E o que tiver também no contrato, né, de trabalho. Não havendo prazo estipulado, a parte que sem justo motivo quiser rescindir o contrato deverá avisar a outra da sua resolução com antecedência mínima. Assim diz o artigo 487 da CLT. Ok? Vamos lá ver qual a antecedência mínima. Ela diz aqui, ó, que 8 dias, se o pagamento for efetuado por semana ou por tempo inferior. Muito pouco utilizado, ok? Os 8 dias. O mais correto que é utilizado e o que é mais comum ter utilizado é por 30 dias o aviso prévio. Aos que perceberem por quinzena ou por mês. Então, a antecedência, 8 dias, se receberem por semana ou por tempo inferior, ou de 30 dias ao que perceberem por quinzena ou mês. A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado direito aos salários correspondente ao prazo do aviso. Então, se o empregador ele deixou lá de dar o aviso, ou chegou no final do mês e falou assim, você estava de aviso? Não, você não estava de aviso, eu não assinei aviso nenhum. Então, isso dá o direito de o funcionário ele receber esse valor do aviso sem que seja contado como aviso, na verdade, até porque ele não foi avisado que seria demitido. E a falta de aviso prévio por parte do empregado, que é do empregador, tanto do empregado aqui, ó, a comunicação pode ser de ambos, empregador e empregado, dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo. Então, se ele deixou de dar o aviso para o empregador pode, na rescisão de contrato dele, descontar esse tempo aí que ele não avisou ao empregador que iria sair da empresa. Em se tratando de salário pago na base de tarefa, o cálculo será feito de acordo com a média mínima dos últimos 12 meses. O que é salário sobre tarefa? Uma empresa, por exemplo, de peças. O funcionário ele fabrica 100 peças. 100 peças. Ele ganha R$1.000 por 100 peças. Então ele, por exemplo, no mês de janeiro, no mês de fevereiro, teve um aumento do número de peças e passou a 150 peças. Então a empresa chegou para ele e falou, olha, eu quero que você faça mais 50 peças, além das 100 que você faz. Então aqui ele recebeu um salário de R$1.500. Concordam? Que aqui era 100, ele recebeu 1.000, aqui é 150, ele recebeu 1.500. Então, para quem recebe com peça, é a média, é o que deixa a média dos últimos 2 meses de serviço. Então é mais para aquela empresa mesmo que atua como na parte com relação a peças, a parte de tarefas ou um outro tipo de serviço. O valor das horas extraordinárias habituais, o que as horas habituais era considerada quando era a partir de 6 meses. Como eu já expliquei em uma aula anterior, que o funcionário ele fez 2 horas extras no mês de janeiro, 1 hora no mês de março, 2 horas em outubro, 1 hora em dezembro. Então aqui 4 meses, não é uma forma habitual, ele não faz isso. Ele não faz essas horas extras todos os meses, ele faz habitualmente. Então, para ser considerada horas habituais, até porque aqui ele não faz horas habituais, ele faz esporadicamente,
ok? Ele faz praticamente aqui. A ser considerado como horas habituais, considera habituais a partir de 6 meses. E aí integra ao aviso prévio. Então, se ele fez mais de 6 meses, horas extras por mais de 6 meses dentro do ano, ele vai ter direito também a essas médias com relação ao próprio aviso. Bem, meus alunos, nós já falamos de aviso prévio, como ele funciona, né? Agora vamos falar de aviso prévio trabalhado. O aviso prévio trabalhado é aquele aviso que a empresa chega ao seu empregado e diz: olha, eu vou te demitir, mas eu quero que você trabalhe na empresa. Então ele vai cumprir esse aviso dentro da empresa. Então tanto que tem o aviso prévio trabalhado e indenizado. O trabalhado é dentro da empresa, o indenizado eu indenizo para o funcionário não trabalhar mais na minha empresa. Ele não fica mais dentro da dependência e eu estou pagando para ele não ficar. O trabalhado não, o trabalhado, o empregado, ele cumpre esse aviso na empresa. O aviso prévio, quando for por iniciativa do empregador, podem ocorrer duas situações. Ou reduz 2 horas diárias, então, ou seja, o funcionário ele deixa de trabalhar 2 horas durante o dia, que é reconhecido por lei que aí é um tempo que ele tem para procurar emprego. É assim que é entendido. Ou o funcionário trabalha 23 dias corrido e os últimos 7 dias, o funcionário não trabalha. Então, ou ele sai 2 horas antes do trabalho, ou ele trabalha 23 dias corrido no horário normal e não trabalha os últimos 7 dias de aviso. Quando for por iniciativa do empregado, o mesmo deverá cumprir o aviso prévio de 30 dias sem redução dessas 2 horas ou desses 7 dias. Pô, a lei aqui entende que ou ele chega ou ele sai 2 horas antes para procurar emprego, para tentar arrumar um outro emprego. É assim que a lei entende. Se o empregado ele pede demissão, o subsistente que ele não está procurando emprego nenhum. Ele não vai nem procurar emprego nenhum. Ele está pedindo demissão, ele quer sair da empresa e pronto. Então, essa parte de redução não cabe ao empregado que pedir para ser demitido. Ele que está pedindo, ele não cumpre essa redução. Se a parte notificante reconsiderar o ato antes de seu término, então, ou seja, deu aviso ao funcionário que ele não vai fazer mais parte da minha empresa, mas eu cheguei à conclusão que ele é muito necessário para a minha empresa, eu não quero demiti-lo mais. Ou a empresa teve algum problema com o funcionário e viu que ela estava errada e voltou atrás do aviso. A outra parte é facultado aceitar ou não a reconsideração. Então, ou seja, se notificou o funcionário, dizendo que ele vai ser demitido, ele está cumprindo lá o aviso, a empresa chegou para ele e disse: olha, eu não quero te demitir, você é muito bom funcionário, vocês estão reconsiderando e tal. Cabe ao empregado ele reconsiderar a notificação ou não. Então, cabe a ele retornar às suas atividades como se nada tivesse acontecido ou não. O empregador que durante o prazo do aviso dado ao empregado praticar ato que justifique a rescisão imediata do contrato, sujeita-se ao pagamento da remuneração correspondente ao prazo do referido aviso, sem prejuízo da indenização que for devida. Então, se o empregador praticar qualquer coisa, seja de assédio, que comprove justamente a saída do funcionário anteriormente, ou outro ato que pratique justamente a saída do funcionário, o funcionário tenha como cumprir, como provar, ele ainda sai recebendo as indenizações que lhe cabia, que lhe era direito. O empregado, da mesma forma do empregador, o empregado que durante o prazo do aviso prévio cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como justa para a rescisão, perde o direito ao restante do respectivo prazo. Nós vamos mais à frente ver, com relação à demissão por justa causa, ver quais são esses atos
que geram demissão por justa causa. Que aí o empregador pode demitir esse funcionário por justa causa. O pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverá ser efetuado até o 10º dia, contados a partir do término do contrato. Nova reforma 13467. Antes dela, como é que era? O trabalho, o aviso prévio trabalhado, após cumprido o aviso, o aviso terminou no dia 30 de 8 de 2018. Então a empresa tinha um prazo de 48 horas para pagar a esse funcionário o salário. A 13467 vem alterando, dizendo que após o término desse aviso, a empresa tem um prazo de 10 dias. De 10 dias para fazer esse pagamento das verbas rescisórias para este funcionário. Olá, meus alunos, de volta. Nós falamos de aviso prévio trabalhado, agora nós vamos falar sobre aviso prévio indenizado. O aviso prévio trabalhado, o empregador ele dá o aviso ao empregado, o empregado ele trabalha nas dependências do empregador. No aviso prévio indenizado, não. O empregador chega para o funcionário e diz: eu vou lhe demitir, mas eu não quero que você cumpra o aviso. Eu quero que você já vá para casa a partir de hoje e não precisa vir mais à empresa. Então eu estou indenizando esse valor para o funcionário. Então, o aviso prévio indenizado acontece quando o empregador determina o desligamento imediato do empregado, sem que o mesmo trabalhe, ou seja, é o que eu estava explicando. Ele não vai trabalhar, ele vai indenizar, a empresa vai indenizar ele e vai ficar em casa. Ou seja, a empresa efetua o pagamento da parcela relativa ao respectivo período. Então, é indenizado, a empresa demitiu, ele vai pagar as parcelas devidas e o funcionário vai ficar em casa. Ponto. Esse é o ponto principal do indenizado. O pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até 10 dias. Quando eu disse que a 13467 veio modificando a trabalhado, foi justamente nesse ponto. Por quê? Antes, o trabalhado, a empresa pagava 48 horas após o término do aviso. Mas o indenizado, ele seguia essa norma aqui de 10 dias. O que a 13467 veio e alterou o quê? Botou os 10 dias para ambos, tanto para o trabalhado quanto para o indenizado. Então, acabou o contrato, o indenizado, eu indenizo, o funcionário fica em casa, eu tenho 10 dias para pagar a rescisão dele. O trabalhado, o funcionário trabalha e após o término do contrato, após o término da rescisão, né, da data, o empregador também tem 10 dias para pagar essa rescisão para esse trabalhador. Então, ambas as partes são prazo de 10 dias para pagamento. Considera-se também aviso prévio indenizado quando o empregado pede seu desligamento imediato da empresa. Então, aqui o empregado é que está pedindo desligamento imediato. Com isso, dá o direito à empresa descontar o valor do aviso do empregado na rescisão. Então, se o funcionário ele pede demissão, ele dá um aviso prévio indenizado ao seu empregador, ele também dá o direito também do empregador descontar esse salário na rescisão dele. É ambas as partes, né? O empregador ele paga, ele indeniza, ele dá um aviso prévio indenizado e indeniza, e o empregado da mesma forma. Aí ele dá um aviso prévio indenizado ao seu empregador e ele também indeniza esse valor também.